tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, mais uma vez. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Todos velhinhos. Que bom. Sejam todos bem-vindos, viu? Vamos começar a nossa prece de abertura. E nesse momento, está faltando a musiquinha, né? Tá bom. Com musiquinha ou sem musiquinha. O importante é que a gente está aqui e que a gente tente aproveitar ao máximo as energias desse lugar. Porque acreditem, é fortalecedor. Se a gente consegue captar, se a gente consegue entender, se a gente consegue ter um pouquinho de ouvidos e olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos ser os maiores beneficiados disso aqui, de estarmos aqui. Por isso, vamos fechando os nossos olhos. Isso não é uma obrigação, mas é porque quando a gente fecha os nossos olhos, parece que a gente consegue ouvir os nossos pensamentos com maior clareza, a nossa sensibilidade aflora e a gente passa a sentir a sensação de que todo este ambiente ao nosso derredor foi preparado carinhosamente para nos receber, para nos assistir nas nossas alegrias e principalmente nas nossas aflições, que todos as temos. Vamos tentar respirar profundamente, inspirando esse bálsamo que com certeza, meus queridos amigos, está sendo dispensado a cada um de nós, de acordo com cada necessidade em particular. E vamos expirando todas as nossas mazelas, todas as nossas incompreensões, todas as nossas dores, algumas físicas, outras morais, outras emocionais. E vamos fazendo esse vai e vem de amor, onde inspirando possamos trazer para o nosso corpo físico fluidos de paciência, de tolerância, de perseverança e, sobretudo, de esperança, para que possamos vencer mais um dia, porque somos capazes. Jesus nos disse que somos luzes. Vós sois luz. Vós sois deuses. Que possamos verdadeiramente sentir essas energias para que possamos prosseguir e fazer da nossa breve, sim, breve estada aqui, enquanto encarnados, a melhor experiência possível. E assim, emanados nesta mesma união
nesta mesma vibração calorosa, vamos juntos, mais uma vez, dizer a prece de Cáritas com todo o nosso sentimento, sentindo cada palavra, cada frase, e que ela possa se espargir sobre toda esta casa, sobre todos aqueles que estão nos nossos pensamentos. E agradecidos que estamos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nesta tarde maravilhosa. Dizemos do fundo dos nossos corações: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que faça pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Num só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Tá. Vira pra cá, não pode virar pra cá. Muito sensível aqui, vamos ver. Bom, pessoal, começar hoje, vou convidar para a gente fazer uma viagem há uns 20 séculos atrás, até a Grécia, na época dos grandes filósofos. E ali no encontro com alguns deles, a gente se coloca diante de um que se chamou Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro filósofo que mais trouxe, deixou para a humanidade a filosofia do existencialismo inicial. Porque foi ele que criou a ideia do meio justo, do equilíbrio, 4 séculos antes de Jesus Cristo. Então eu só digo isso para a gente lembrar que Deus sempre colocou junto com os homens
essenciais para começar a trazer os ensinamentos, né? Então, vamos voltar para cá, para essa nave aqui do Acre, nesse instante. Hoje nós vamos falar novamente sobre caridade. Já estamos a dois textos falando de caridade. Será bastante? Será o suficiente? Não sei, na minha concepção nunca é o bastante, né? Nós já falamos da caridade, aquela caridade que é feita sem perceber que está sendo feita, a caridade desconhecida, né? Mas hoje nós vamos falar de uma caridade diferente. Mas vamos pensar em nós, no nosso cotidiano. O que nós fazemos com esse conceito de caridade? Todos os dias ali não aparecem oportunidades para a gente fazer a caridade silenciosa. Aparecem as oportunidades para a gente falar, poxa, mas eu podia ter dado, mas eu não tinha dinheiro, eu não tenho. E a caridade silenciosa? Olha, né? Oi, boa tarde, tudo bem, né? Então, hoje eu estive pensando no seguinte: toda segunda-feira, uma boa nova, um tema que Jesus ensinou. O quanto disso tem ficado na nossa mente, o quanto a gente lembra de cada coisa que a gente ouve de Jesus, cada segunda-feira, o quanto isso faz morada no nosso coração e o quanto isso se torna realmente prática. Quanto nós vivenciamos. Aí é que passa a fazer parte da nossa vida. Enquanto isso não acontecer, lembra daquela história de Jesus? Os hebreus achavam que viviam as leis mosaicas, né? As leis divinas, os 10 mandamentos. Eles achavam que viviam perfeitamente tudo aquilo. Mas Deus sabia que não. Aí ele enviou para cá Jesus. Aí chegou Jesus para falar de novo, explicar sobre o que o povo achava que fazia. E aí eu lembro de uma passagem de que Jesus vê os fariseus orando ostensivamente em público, fazendo caridade e recebendo de volta recompensas. Lembram dessa cena, assim, dos sacrifícios, né, que existiam na época dos impostos altíssimos que iam lá levar, iam lá toda semana no templo, receber palavras, receber indulgências, e levavam produtos que eles produziam, né? Dinheiro, maior dinheiro da época, né? A troca. Então eu fiquei pensando o quanto que ainda hoje a gente faz isso ou não. Como que nós vivemos esse dia a dia da caridade com o próximo, do amor ao próximo? Será que ainda, o quanto que tem de ostensivo nisso e o quanto que tem de sincero, real, amoroso em cada prática, né? A história da Boa Nova da semana passada
mostrou para nós aquele homem que não podia dar um prato de sopa para ninguém, porque o que ele tinha era pouco, dava para alimentar a sua família. Mas ele passou a vida com gentileza, com sorriso. Lembra que ele tirava as pedras do caminho, preocupado com as pessoas tropeçarem nelas e caírem? E aí ele morre, chega lá em algum lugar, né? E fala, nossa, mas eu não fiz nada. O que vai ser de mim? E ele recebe o quê? Uma coroa de luz por toda a caridade silenciosa que ele fez, né? Enquanto a gente vê diariamente caridades postadas em redes sociais. Não vemos? Né? Vai doar sangue, tira foto, bota na rede social que foi doar sangue. Então, eu estou dizendo tudo isso porque para a gente pensar realmente o que nós depositamos no ato de caridade que a gente faz, no quilo que a gente traz para cá, na lã que a gente doa para o Mama. O que está depositado ali? É amor? Ou é apenas um ato ritual? Precisa, eu vou dar, eu vou levar. Né? Então, é para ficar essa reflexão assim. Quanto que isso está impregnado já no nosso espírito? Porque uma coisa que nós não podemos mais dizer é que nós somos parte dos ignorantes. Felizes que nada sabem, nada aprenderam, então estão livres de qualquer assim, nossa, ignorante, não sabe nada mesmo, né? Nós já não fazemos mais parte disso. Nós não somos ignorantes e nós somos totalmente responsáveis, mais responsáveis ainda por cada um dos atos que nós cometemos no nosso cotidiano. E então, dizendo sobre isso, né? O que nós aprendemos, como nós fazemos, essa reflexão necessária, né? Para o nosso crescimento espiritual, cada vez galgar um degrauzinho a mais. Nós vamos chegar num aprendizado de hoje, que é outra historinha ali daquele livro lindo, Jesus no Lar, que também fala da caridade. Mas a caridade da história de hoje é diferente. Ela conta de um homem muito rico, que Jesus aproveitou uma situação de uma conversa entre os apóstolos, que falavam, né? Melhor maneira de como fazer a caridade, como a gente sente no poder doar, e quem doa às vezes não esquece da caridade. E Jesus contou a história do homem que tinha um objetivo na vida de trabalhar e enriquecer. E fez isso a vida inteira e se aposentou muito rico. Quando ele se aposentou, ele começou a ficar em casa. E aí ele percebeu que a mulher dele estava tão acostumada na riqueza, ela se envolveu numa vida fútil, fora de casa. E ele só percebeu depois, quando já estava em casa. E os filhos estavam tão envolvidos na riqueza que o pai estava criando, que eles já se preocupavam como seria a herança para eles. E o homem ficou muito desgostoso e começou a adoecer. Até que ele pediu ajuda para um anjo. Uma noite, durante as orações, ele pediu que o anjo dissesse para ele onde ele está, onde ele errou, o que ele podia fazer para ajeitar a situação, caso ele tenha errado, porque ele percebia aquela situação na casa dele, os parentes
e os vizinhos, ele começou a perceber, porque agora ele tinha tempo, que eles sentiam inveja dele, do que ele acumulou, da riqueza. Isso ele não estava em conformidade com esses sentimentos alheios. E o anjo veio dizer para ele o seguinte: os homens recebem o empréstimo do dinheiro cedido por Deus, que não é deles. O dinheiro que a gente tem é um empréstimo de Deus. E o que ele poderia fazer era usar aquele dinheiro para, por exemplo, construir escolas. Ele gostou da ideia e chamou vizinhos para ajudá-lo. Mas os vizinhos, imagina, você está louco, tão rico, vai gastar tudo em escola? Alguns aceitaram a ideia dele, aí foram ajudá-lo. Os filhos acharam que o pai tinha ficado louco, a mulher também. Mas ele permaneceu no conselho que ele tinha recebido dos anjos e, com a ajuda de alguns vizinhos e parentes, ele se dedicou a construir escolas com a fortuna que ele tinha amealhado durante toda a vida, até o dia que ele percebeu que era isso que trazia alegria para o espírito dele. Então a mensagem fica essa, né? A gente, afinal de contas, nós somos espíritos eternos. Alguém me enviou no WhatsApp aqui do grupo essa semana umas palavras tão bonitas, e o meu celular está desligado, não vai dar tempo de ligar para ver, mas no final diz, né, nós somos espíritos imortais, eternos. E tudo que nós fazemos, se lembra, lindo? Tudo que nós fazemos ficará gravado dentro de nós e será exposto na nossa frente em qualquer lugar que nós estivermos, aqui ou no mundo espiritual, porque nós somos as primeiras pessoas que sempre se encontram conosco mesmo. Não é mais ou menos isso que diz o... né? Então, não adianta, gente, nós estaremos sempre com a nossa consciência, que é, afinal de contas, o nosso espírito. Então, começar realmente a não fazer de conta que nós somos espíritas, nós estamos aprendendo. Então, cada dia, cada situação ali, com vontade, com esforço, lembrar, né? O que Jesus diria disso? O que Jesus faria com isso, né? E se a gente pensar assim historicamente, já falamos do Moisés, aí chegou Jesus, tentando colocar nas pessoas as verdades do pai dele, né? Tanto que João escreveu ali no livro dele, né? Você achou? Olha, eu vou ler, olha que bonito que é, gente, ó. Você é imortal. Você existe há bilhões de anos em diferentes manifestações, porque você é vida. E a vida não morre. Você está nas árvores, nas borboletas, nos peixes no ar, na lua, no sol. E onde quer que você vá, você estará lá, esperando por você mesmo. Incrível, né? E aí, se a gente for lá na Gênese, né? Tem um livro do André Luiz, que chama Evolução em Dois Mundos, que ele explica passo a passo a formação dos corpos espirituais até chegar no corpo físico, né? Então a gente é isso mesmo, já está aqui dentro da gente, é na espinha dorsal aqui que os discos das nossas vidas ficam gravados e guardados, é aqui no nosso corpo físico. E está aí,
desde que nós éramos ameba, peixe, planta. Está tudo guardado aqui. Nós temos genes de tudo isso. Do animal feroz. Por que a gente de repente fica enfurecido, com raiva e nem sabe do quê? Né? A gente fica assim, uma preguiça gostosa. Então, nós fomos tudo aquilo lá que a leitura fala. Um pouquinho de cada coisa. Então, para que o orgulho? Para que a vaidade? Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar essas coisas, né? Então, eu estava falando do João, né? Quando Jesus chega com todas as verdades dele, vem explicar por que ser assim, por que parar de fazer tal coisa, pensar na vida espiritual, na imortalidade, tentar crescer. E João conta, né, no livro dele, o que Jesus disse numa reunião, assim, falando com os apóstolos, né? Capítulo 8 do livro de João, versículos 31 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus, gente. E que verdade? As verdades de quem? Dele. As únicas verdades que não podem ser relativizadas. As verdades de Jesus. Se alguém contestar as verdades de Cristo, não pode falar que é cristão. Né? E aí, quando Jesus acabou de contar a historinha, o Tiago chegou perto de Jesus e disse: Mestre, que ensinamento maravilhoso contém essa história, né? O uso do dinheiro, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Aí Jesus falou: Tiago, mas não todos conseguem. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas afinal de contas, o que é isso, gente? É isso. É conhecer as palavras de Jesus, as verdades de Jesus e apostar nelas. Né? Tudo bem, a gente vive aqui nesse mundo humano cheio de coisa complicada, né? A gente escorrega de vez em quando e acha que subiu um pouquinho, de repente caiu mais do que subiu, mas vamos tentar subir de novo, né? Vamos tentar galgar de novo, porque é a vontade e o esforço que faz a gente ir adiante, né? E então nessa reflexão aí, né, o nosso cotidiano, como que a gente aplica a caridade, é com ostentação, ou é no silêncio, é com dinheiro, ou é com sorriso. Tudo isso vale a pena refletir sempre, que vai ajudar a gente sempre a achar um caminho bom, né? Então, a humanidade passou por Moisés, pelas verdades de Cristo, e aí teve mais um episódio, Allan Kardec, né? Que veio trazer o quê? Ele veio trazer para nós, para a humanidade em geral, aquilo que Jesus dizia, e que as igrejas, a Igreja Católica, ainda hoje reluta em tentar compreender. É assim, a coisa é ao pé da letra, né? Está escrito na Bíblia, está escrito no Evangelho, é aquilo. Entendeu, entendesse, né? Porque não tem explicação também. Então, Allan Kardec veio trazer isso para nós. Através dos espíritos que disseram para ele: não, precisa entender, precisa compreender, precisa discutir, colocar a razão, para ver se aquilo lá é bacana mesmo, achou, guarda no teu coração, pratica na tua vida. Então, decodificou aquelas dificuldades
que existem nas parábolas que não sei se Jesus falava através das histórias, as pequenas narrações, que são as parábolas, usava a vida cotidiana dos hebreus, né? Sinceramente, se eu ficar ao pé da letra, eu não entendo nada. Então, Kardec trouxe um entendimento na cabeça dele? Não. As conversas com os espíritos, né? Através dos médiuns. Então, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as instruções dos espíritos. Tem tudo que Kardec decodifica sobre aquele tema do Evangelho, e depois tem as instruções dos espíritos, né? Os espíritos dando algum exemplo, olha o que acontece aqui que vocês não veem, né? Então, se eu não me engano, é no capítulo 16, que tem um item da instrução, que o espírito que se autodenomina espírito protetor, numa conversa ali com Kardec, ele diz, né? Aqui não entra nada de material. Aqui só entram os valores espirituais. Então, gente, claro que a gente precisa de material, né? A gente precisa de carro, a gente precisa de roupa, a gente precisa de comida, a gente gosta de viajar. Mas, se a gente conseguir fazer tudo isso sem dar tanta importância como a gente tem que dar para as coisas que alimentam o espírito, que o espírito procura a felicidade, esse é o objetivo do nosso espírito. Então, o que deixa o espírito feliz são as coisas que Jesus nos ensinou, as coisas que Kardec decodificou, as leis divinas, os mandamentos. Então é isso. Vamos tentar caminhar, né? Cada dia um pouquinho mais dentro dessa coisa assim tão maravilhosa, que tem gente que acha que é careta até, né? Nós não achamos. E tem uma outra historinha que foi publicada esse mês de setembro no Candeeiro, que eu vou contar para vocês, que acho que vai dar para fazer uma relação com esse tema de como a gente vive aqui, como a gente vive lá, e se existe uma transição entre as duas, né? Então, nós temos aqui na casa um médium psicógrafo que se chama João. E dia 4 de setembro, o João recebeu uma mensagem de um amigo dele, que vive na casa de Maria Luísa e se chama Nelson. Então, o Nelson veio contar para o João, que aliás o João já sabia, porque eles são amigos, e contar para a gente, né? O Nelson é um homem que desencarnou naquele acidente da TAM grande que teve há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Então ele conta o seguinte, que ele estava vindo de Porto Alegre, nossa, quando chegou em São Paulo, que delícia, chegando em casa. Aí ele se deu conta que ele não ouviu o trem de pouso cair, nem os flaps segurarem no ar. E de repente, ele estava deitado numa calçada. E ele olhou, tinha uns 20 corpos, junto com umas 20 pessoas. Ele não fala em corpo, ele fala em pessoa. Junto com ele na calçada. E ele não sabia o que era, o que estava acontecendo. Aí chegou uma mulher e falou para ele, tá tudo bem? Ele falou, tô bem. Não tá ferido? Não tenho nada, tô bem. Olha, eu não tô sangrando, não sinto dor, não sinto nada. Aí a mulher falou assim para ele, olha, independente do que aconteceu, tudo vai ficar bem. Aí ele fala que ele começou a ficar nervoso. Aconteceu o quê, né? Será que eu morri? Isso, né? Aí chegou um homem perto dele, e ele descreve o homem como era, e ele ficou mais irritado ainda, porque o homem era muito calmo. E o homem falava assim, tá bem, meu amigo,
Tô bem sim, olha, eu não tenho nada, só não estou conseguindo levantar. Calma. E o homem fica tão calmo, tão sereno, e o Nelson começou a ficar irritado e falou, eu preciso sair daqui, né? Aí o homem ajuda ele a levantar. Ele tinha morrido, né? Ele ajuda ele a levantar. E eles descem por uma rua, ele descreve a rua, é muito interessante. Ele não via casa nenhuma no caminho, e ele fala que ele não enxergava nem o céu. E de repente eles chegaram no hospital, e ele viu que todo mundo daquele avião estava lá, do lado de fora do muro, né? E aí o homem que trouxe ele, o irritante, né? Deixou ele assim perto do muro e entrou. Aí ele viu a aeromoça. Aí ele falou, morremos mesmo, né? Aí a aeromoça estava desesperada e veio um homem de dentro da casa, chamou a aeromoça para entrar e ele falou, eu vou junto. E ele foi junto. E foi atendido. Tem uma passagem interessante que ele fala que ele sentou diante de uma mesa para conversar com uma pessoa e a pessoa não entendia o que ele falava. E a pessoa tinha um intérprete. Esse é o médium, né? Um intérprete que ele falava e contava para o outro, dava as perguntas eram, você está bem? O que você acha que aconteceu? Coisas desse tipo, né? Bom, ele foi atendido e pela descrição que ele dá, parece que é aqui no Guarque mesmo, uma casa de socorro, ele descreve, ele fala, eu estava num grupo de orações, ele fala, depois eu soube que eu estava num grupo de orações, aquele homem calmo que me levou para lá, ele se chama Irmão Francisco, e o que me atendeu já quando precisou do intérprete é o João aqui do Guarque. E aí ele conta que eles ficaram muito amigos, o João, a aeromoça e ele ficaram muito amigos, porque ele está sempre aqui no Guarque, a aeromoça e o Nelson. E de vez em quando é noite, eles saem daqui, eles vão visitar a praça. Sabe a praça ali onde fizeram o monumento? E ele conta que lá ainda tem muita gente do acidente. Então, era só para ficar assim na nossa cabeça, né? Onde nós vamos querer ficar, hein? Vamos direto? Ou vamos ficar aí por algum lugar, com essa nossa consciência, né? De a gente estar com a gente mesmo? Ou a nossa consciência já estará desperta e nos dará o mérito de ser atendido e depois ser localizado em algum lugar para continuar o aprendizado. 18 anos e está cheio de consciência perdida lá, né? Então, é escolha. Vamos fazer a nossa escolha, nós já temos o conhecimento, vamos procurar a nossa grande vontade, o nosso imenso esforço para deixar essa consciência se aproximar cada vez mais das verdades de Cristo, né? Então, eu desejo que a gente passe uma semana refletindo sobre isso, nos amando muito, porque o auto-amor é muito importante, com o amor da serenidade, da segurança, da tranquilidade. E eu encerro desejando a vocês uma excelente semana de paz. Até a próxima. Então vamos ao momento das vibrações, ao momento da caridade. Então vamos mentalizando em vibrações de amor, de paz, de serenidade, todo o planeta Terra, envolvido em muitas vibrações. Vibremos pelos países que necessitam de vibrações, porque passam por momentos angustiosos. Vibremos pelo nosso Brasil, por
todo o contorno geográfico do Brasil, pelas florestas, pelas praias. Vibremos pelos nossos governantes, pelos nossos governados, para que haja paz. Vibremos pelos asilos, pelos orfanatos, pelas creches. Vibremos pelas penitenciárias. Vibremos pela infância abandonada, pela velhice desamparada. Vibremos por aqueles entes queridos que nós deixamos em casa. Vibrações para eles de amor, de paz. Para todos que aqui estão no grupo de oração, amor e caridade, vibremos por cada um de nós, mentalizando muita luz, paz, saúde, serenidade. Vibremos por todos os animaizinhos que estão sendo maltratados e abandonados. Vibremos pela velhice desamparada e pela infância abandonada. Vibremos por essa casa que nos conforta, que nos abriga nos momentos mais angustiosos de nossas vidas. E por fim, vibremos por cada um de nós, não por merecimento, mas por acréscimo da divina bondade. Que assim seja. Graças a Deus. Tá, gente? Como foi tudo isso que nós recebemos agora? É um momento de reflexão, buscar o aprendizado de Jesus sempre, para termos uma conduta de conhecimentos da verdade do Pai, trazida pelo nosso Mestre Jesus. E tudo isso que recebemos hoje é um momento de gratidão a Deus, a Jesus, a nossa Mãezinha Maria de Nazaré e aos bons espíritos, esses espíritos amigos aqui da casa que nos acolhem, nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho. Só temos que agradecer do fundo do nosso coração. Vamos trazendo para junto de nós, como conhecimento para a nossa conduta moral. Vamos buscando São Francisco e vamos juntos orar a oração que ele nos ensinou, como norma de conduta para todos nós. Deus, Jesus é Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.